Daniel, capítulo de número 5 e versículo de número 1 a seguir. Daniel, capítulo 5 e versículo de número 1 a seguir. Amém? Daniel, capítulo 5 e versículo de número 1 a seguir. Deus tem uma palavra para esta igreja nesta noite. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Versículo de número 5. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Versículo 6. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Amém, irmãos? Amém. Senhor amado, é no nome do Senhor, ó Pai, que eu apresento diante do Senhor a minha vida. Venha valer-se, Pai querido, da minha vida, das minhas faculdades mentais, para que o Teu nome venha a ser glorificado, exaltado, bendito e engrandecido. Eu clamo a Ti, ó Pai, que enquanto, ó Pai, discorrer o texto da Tua palavra, venha o Senhor, Pai querido, confirmar a Tua obra no meio do Teu povo, confirmar a Tua obra no meio da Tua igreja, Pai. Confirma, Pai, o Teu propósito para esta noite. É o que nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Pode estar sentado em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando olhamos para a palavra do Senhor, percebemos algo interessante e de grande ensinamento para as nossas vidas. Olhamos para o livro do profeta Daniel e vamos perceber que é um livro que está sendo escrito lá na época onde esse povo foi levado cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, esse povo, juntamente Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles estavam sendo provados para ver se eles eram verdadeiramente servos do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que eles estavam lá, fizeram algumas coisas, e aí no capítulo de número 2, o sonho do rei é interpretado. O rei pensa que é o cara, o rei Nabucodonosor. No capítulo 3, ele manda fazer uma estátua de ouro, de 27 metros de altura, por 2,70 metros de largura, totalmente feita de ouro. E que era para todo mundo se adorar, se curvar e adorar a ela. Daniel, os seus amigos, eles não se curvaram. Também eles não adoraram a essa estátua. A palavra do Senhor vai nos dizer algo interessante, que o rei contempla Deus na vida desses homens, porém Deus vai dar um ensinamento para o rei Nabucodonosor. Um dia ele vai parar no meio do pasto, se transforma em um animal e vai se alimentar igual um boi se alimenta. Aquele que estava no palácio agora está no pasto, sendo desprezado. E aí acontece algo
que era necessário passar algum tempo, e ao término desse tempo ele poderia tomar uma atitude e se curvar diante de Deus ou continuar fazendo as coisas que ele já vinha fazendo. E a Bíblia vai nos dizer que ele se curva diante de Deus. Ele busca a Deus. Se você abrir a palavra do Senhor em Daniel capítulo 4, versículo 34, você vai perceber: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Ele percebeu que Deus era o verdadeiro Deus. Ele percebeu que Deus era o Senhor. Mas a primeira coisa que percebemos é que ele aprendeu com os seus erros. Amém ou não amém? Ele aprende com os seus próprios erros. A Bíblia vai nos dizer no término do capítulo 4 que Nabucodonosor morre. E no capítulo 5, versículo 1, aparece aí um Belsazar, que ele vai dizer que é o filho de Nabucodonosor. Alguns teólogos vão procurar outra linha, mas não vem ao caso. Interessante é que Belsazar, olhando para o pai, observando tudo aquilo que aconteceu, passou 7 anos vivendo como um animal, porque não quis se curvar diante de Deus. Qual que era a atitude de Belsazar? Qual que era a necessária atitude de Belsazar tomar diante de Deus? Aprender com o erro dos outros. E aí eu pergunto alguma coisa para mim e para você. Por que nós queremos experimentar aquilo que o nosso irmão já sofreu? Por que nós queremos experimentar a dor do problema, do pecado que o meu irmão já sofreu? Por que eu não pego a dor dele e serve para mim de professor, de ensino, de mestre, de pedagogo, e eu olho para aquele problema e falo: eu não vou fazer o mesmo, porque eu não quero sofrer o que ele sofreu? Por que às vezes nós queremos passar o mesmo que ele passou e vamos ver? Quero ver se eu vou aguentar. Quero ver se eu vou conseguir. Ele não conseguiu porque ele é fraco. Ele não conseguiu porque ele não vinha orar. Ele não conseguiu porque ele não jejuava. Ele não conseguiu porque ele não vinha na escola bíblica dominical. Ele não conseguiu por causa disso, por causa daquilo. Não. Se ele já errou, por que eu vou passar pelo mesmo problema se o erro dele já serviu de lição para mim? Amém ou não amém? A Bíblia vai nos dizer que o rei Belsazar, ele está fazendo algo muito interessante. Capítulo de número 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes. Com esse 1000 dos seus grandes, a entender que ele tinha mais de 1000. Escolheu os 1000, os melhores, os maiores. É um sinal que ele estava acima e os outros estavam abaixo. Isso é um símbolo, sabe do que? Exaltação. Exaltação. Foi o mesmo que Nabucodonosor fez, sim ou não? Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura, para que todos viessem adorá-lo, venerá-lo. E Belsazar começa a fazer as mesmas coisas. Chama os 1000 dos grandes e bebe vinho na presença dos 1000. Vinho, bebida alcoólica, alegria passageira. E segunda-feira, pense na dor de cabeça que dá. Né, irmãos? Ó. Pense no problema. São momentos de alegria que encobrem um problema. Por que você vai beber? Para esquecer os problemas. Por que você vai fumar? Para acalmar os nervos. Por que você vai fazer isso? Para dar uma tapeada no problema.
O maior problema é esse. E aí, tudo isso é uma alegria passageira. É perda de tempo. E aí eu vejo Salomão falando que tudo isso é correr contra o vento. Contra o vento não, correr atrás do vento. O vento passou, eu vou correr pegar ele. Vai alcançar? Vai pegar? Vai conseguir guardar alguma coisa daquilo que correu atrás e perdeu tempo? Não. É tudo momentâneo. É tudo passageiro. É tudo frugal. É tudo coisas que passam. E aí esse abençoado, quando estava para lá de Bagdá, ele fala no versículo 2, Lucas, capítulo 5, versículo 2. Ele começa a falar assim: ei pessoal, eu quero que vocês vão lá no depósito e peguem todos os utensílios da casa do Deus de Israel que veio lá de Jerusalém, porque hoje eu vou beber vinho nos utensílios da casa do Deus de Israel. Sabe o que significa isso? Brincar com a utilidade diante de Deus. É Deus. Feche seus olhos. Fale para você mesmo. Eu sou útil diante do Senhor. Aleluia, Deus. Você é útil diante do Senhor? Deus. Você é útil diante do Senhor? E por que nós brincamos com a utilidade diante do Senhor? Por que nós brincamos com aquilo que é útil diante do Senhor? E nós vamos brincando e brincando e brincando. Tudo que está acontecendo na nossa igreja, na nossa congregação, no meio do nosso povo, é Deus trabalhando. É Deus falando: ei, para de brincar com a utilidade que eu coloquei na tua vida. Para de brincar com a alegria que é passageira. Para de querer a glória para você, porque você é criatura. Eu, o Senhor, sou o Criador. E Ele, sendo o Criador, Ele tem o controle sobre a criatura. Glória a Deus. É verdade, meu Deus. Aleluia. Problemas, dificuldades virão, mas serve assim, ó, puxão de orelha do Senhor. Mas irmão Fábio, nós estamos vivendo a época da graça. É um favor imerecido. Nós estamos na igreja não porque merecemos. Nós estamos aqui pela misericórdia, pela graça de Deus. Estamos aqui porque não merecíamos. Não brinque com a graça. Não brinque com a graça. Glória a Deus. A irmã Daniele perdeu a vida em alguns segundos. Foi comprar um pão na padaria. Na calçada, o carro vem, bate. Está vindo comprar um chineque. Estava indo encontrar a mãe. Estava indo fazer uma coisa que eu e você fazemos todos os dias. E só porque aconteceu com ela, pode acontecer comigo e com você qualquer hora. Tropeçamos no pé, batemos a nuca, partiu para a glória, se estiver preparado. Nós precisamos aprender com as coisas que estão acontecendo. Nós precisamos aprender com as circunstâncias dos Nabucodonosores que já passaram. Opa, ele já passou. Eu não quero passar por isso. Eu sei que é dolorido. Eu sei que é sofrido. Eu sei que tira as lágrimas. Eu não quero passar por isso. Belsazar, não. Aconteceu com ele, comigo não vai acontecer nada. Aconteceu com o Nabucodonosor, comigo não vai acontecer nada. Não.
está batendo a nossa porta. Verdade, meu A Deus. cada dia, a cada momento. Ele pega os utensílios, um copo de ouro, enche de vinho e vai beber vinho diante dos deuses de prata, de ouro, de cobre e de bronze. Ele começa a fazer as coisas como que se estivesse adorando aqueles deuses e debochando do Deus nosso Senhor. Aleluia. É, Deus. Debochando daquilo que Deus já tem feito, que Deus já tem falado, que Deus já tem tratado. Ontem o Senhor revelou uma palavra aqui, irmãos. Ontem o Senhor nos deu culto aqui neste lugar. O Senhor recebeu, mas Ele nos deu alegria neste lugar. Aleluia. Por isso eu te convido mais uma vez, não venha no culto só no domingo. Deus está aqui quarta, sábado, domingo à noite, domingo pela manhã. Tenha uma vida em particular com Deus. Verdade, é, Deus. Aleluia. Lemos ontem Atos 1, capítulo 5 a seguir, se não me falha a memória, que vai tratar Jesus indo com o seu povo para Betânia. E Jesus fala: vocês receberão poder da virtude do Espírito Santo. Daqui a pouco Jesus sobe, vai aos céus e aparecem dois homens e falam: que vocês estão olhando, varões galileus? Esse mesmo Jesus que subiu, Ele há de voltar. Aleluia. Aleluia. E aí acontece algo interessante. No último versículo do capítulo 1, a Bíblia vai dizer que eles perseveraram. E isso significa, irmã Irene, ansiedade por aquilo que vai acontecer. A ansiedade do lado humano para as coisas terrenas é péssima. Pensar na conta de luz que vai vencer o dia 10 e você ainda não tem dinheiro. Pensar naquele cheque que vai cair dia 20 e você ainda não tem dinheiro. Está sofrendo antes do tempo. Só que eles não. Eles estavam no Alfredo, ansiosos pelas coisas do alto. Ansioso para ser cheio do Espírito Santo. Ansioso para que Jesus venha logo. E aí a gente vê uma brincadeira, né? O Espírito Santo não precisa mais, né? Arrebatamento é coisa do passado. Irmão, eu e você temos que estar preparados para o arrebatamento. Eu e você temos que estar cheios do Espírito Santo. Eu e você temos que estar cheios da graça do Senhor. A graça do Senhor tem que nos envolver. A graça do Senhor tem que nos encher. Eu tenho que estar preparado. E aí você pergunta por que está acontecendo tudo isso, irmão Fábio. E o Senhor diz: eu estou fazendo tudo isso para que parem de brincar com a minha presença no meio da minha igreja. Por que será que está acontecendo tudo isso, irmão Fábio? Eu sei. Ele sabe. Ele quer mais de mim, de você. Ele está dizendo: para de brincar com a minha presença. Para de brincar de ser igreja. Para de brincar de ser crente. Para de se alegrar com alegrias momentâneas. Para de brincar com coisas que são passageiras. Começa a centralizar-se na presença do Senhor. Se você olhar para trás hoje você está melhor ou pior do que você era antes? Hoje, não é segunda-feira amanhã. Hoje você está melhor do que mês passado. Hoje você está mais crente do que mês passado. Hoje você tem mais comunhão com Deus do que o mês passado. Bem, o Senhor está falando. Eu falo com temor no meu coração. Deus me conhece. E Deus está falando que aquele menino, aquele homem, estava pensando que não ia dar nada. Eu falo e torno a falar. Nós não sabemos aonde é a linha imaginária que separa a graça da ira.
graça. Se eu soubesse, se tivesse uma placa limite, graça e ira. Se quiser andar na graça, só bate aqui. Opa! Porque pra frente é ira. Irmãos, essa linha, ela é imaginária. Eu não sei quando acaba a graça. Eu não sei quando começa a ira. E aí eu te dou um recado de Deus, uma mensagem de Deus: não brinca com a graça. Não brinca com aquilo que é santo. Glória a Deus. Ele pensou, não vai dar nada, eu vou debochar do Deus de Israel. Só que a Bíblia vai dizer, na mesma versículo 5, capítulo 5, versículo 5, Daniel capítulo 5 e versículo de número 5. Aí você vai perceber como que é o Antigo Testamento, e que Deus pode fazer a mesma coisa no Novo Testamento, que Deus pode fazer a mesma coisa na época da igreja primitiva, e que pode fazer a mesma coisa na época da igreja contemporânea. Brincou no versículo 4, no versículo 5, na mesma Ah, se fosse assim, irmão. Meu Deus. Ah, se fosse assim. Ah, se fosse assim. A igreja estaria vazia hoje. Por isso que eu e você precisamos valorizar a graça. É favor imerecido, mas não é brincadeira. É favor imerecido, mas custou um alto preço para que a ira, a lei se transformasse em graça. A lei passou de lei para graça, sabe quando? Quando Jesus morre de braços abertos na cruz do Calvário, por mim e por você. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam. Imagine, irmão, você assim no culto, daqui a pouco aparece um dedo assim, ó. E não é o dedo do homem, a gente reclama do dedo do homem. Ai, o homem está apontando o meu erro. Ai, a irmã está apontando o meu erro. Não é o dedo da irmã, não é o dedo do irmão, do pastor, do obreiro, da obreira, não. É o dedo de Deus. É o dedo de Deus. E aí começa a escrever na parede aquilo que fala comigo e com você. Particularidades. Imagine o Senhor escrevendo aí algumas coisas da tua vida na parede. Deus. Aquela serva é uma bênção. Ele vai estar escrevendo assim, eu imagino. Aquele servo é uma bênção. Aquele obreiro é uma bênção. Aquela obreira é uma bênção. O ciclo de oração é uma bênção. O grupo de jovens é uma bênção. O irmão Fábio é uma bênção. O irmão A é uma bênção. O irmão B é uma bênção. Será que ele vai escrever isso? Ele vai escrever algo que vai mexer comigo e com você. Glória a Deus. Deus. De repente, na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Só a mão aparece. A parte da mão que é? O dedo. Não é a mão inteira, é só o dedo. Escrevendo Mene Mene Tekel Parsi. Em outras traduções, Mene Mene Tekel Upharsin. Pesado foste na balança e foste achado em falta. O teu rei será dividido. Deus. Aquele problema lá que ninguém sabe, Deus sabe.
Deus sabe. Aleluia. É, meu Deus. Sabe o que Deus está falando? Eu quero falar para você. Parar de brincar com a minha graça. Porque a graça custou um preço muito, muito caro. É, Deus. Aleluia. E aí, o que acontece com uma pessoa assim, irmão Fábio? Versículo 6, Lucas. Então, se mudou o semblante do rei. Imagine o camarada que estava lá para lá de Bagdá, risada daqui, risada de lá, daqui a pouco. Irmão, pelo Espírito Santo que está na minha vida e na tua vida, a gente conhece os crentes pelo semblante. É, Deus. Glória a Deus. A gente conhece os crentes pelo semblante. O Senhor está dizendo que há muitas pessoas preocupadas, mas não é com a conta de luz, não é com aquele cheque, não é com o problema, não é com a enfermidade. Há muitas pessoas preocupadas com a morte, com o arrebatamento. Ontem tratamos e o Senhor falou assim, perguntaram: Jesus, quando será o dia? Oh, pesado, não se preocupe com o tempo. Sejam cheios do Espírito Santo e estejam prontos para o arrebatamento. Não se preocupem com o tempo. Tem pessoas que estão preocupadas com medo da morte, porque a vida que estão vivendo, você sabe qual será o teu destino. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu falo tremendo meu corpo, mas o Senhor me chamou, e naquela ambulância o Senhor falava: prega sobre salvação, prega sobre salvação. Dentro da igreja, pessoas brincando de ser crente. Ai, papai. Não brinca. É, Deus. Não brinca. Seja o arroz com feijão, mas seja fiel diante de Deus. É, Deus. Seja o arrozinho com feijão, com aquele ovo mal passado, mas seja fiel diante de Deus. Aleluia. O Senhor fala, o meu coração treme. Tem pessoas dentro da igreja com medo de morrer. Paulo falou: a morte para mim é lucro. Sabe por quê? Ele disse para Timóteo: eu sei em quem tenho crido, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pode vir, morte, eu estou preparado. É, Deus. Tem uma eternidade pela frente. O problema não é esse mundo aí passageiro. É verdade, Deus. A morte espiritual é só o começo. A morte eterna é o fim para aquele que brinca com o pecado. Pessoas preocupadas É, Espírito Santo. com aquilo que não era nem para se preocupar. É verdade, meu Deus. Porque pelo conhecimento da palavra que você já tem, você sabe como é que está a tua situação. É, meu Deus. Você sabe como é que está a tua situação. Aleluia. É, Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos cabeça que um balaio, como dizem por aí. Nossa, dá pra ver que o semblante dele tá feio. Ele tá com uma cabeça que um balaio.
Ele está pensando muitas coisas no mesmo tempo. Ela está pensando muitas coisas no mesmo tempo. Interessante aqui, então se mudou o semblante do rei, a aparência mudou. E os seus pensamentos o turbaram. Quem que conhece os pensamentos? Quem que conhece os pensamentos? Irmãos, pense bem nesse versículo aqui. Os seus pensamentos o turbaram. Pensando coisas, bombardeios, consciência pesada, consciência cauterizada, que acontece, pode chover canivete do lado e não se alinha diante de Deus. Pensamentos turbados. As juntas dos seus lombos se relaxaram. Lombos, quadril. Quadril, a perna não é sustentada. Não tem firmeza. Ele não está firme diante de Deus. Pessoas que brincam com aquilo que é santo, não é firme diante de Deus. Irmãos, nós precisamos ter alicerce. Nós estamos muito preocupados com o prédio que se levanta. Nós estamos muito preocupados com o que o irmão Oswaldo vai falar de nós. Mas se esquecemos que antes de levantar o prédio tem que ter uma raiz. Opa, o prédio vai subir 40 metros para cima. Quantos metros para baixo, irmão Alfredo? Mais ou menos 10 para baixo. Só que esses 10 metros para baixo ninguém vê, ninguém sabe. Vamos fazer um prédio, vamos começar por onde? Pelo alicerce, pela base, pela estrutura. E aí nós cantamos aquele louvor que o crente é igual uma palmeira. E glória a Deus e aleluia. A palmeira desce 2 para subir 1. Desce 4 para subir 2. Mais raiz, menos aparência. Mais alicerce, menos aparência. Mais para baixo, menos para cima. Porque quem tem que subir é Deus. Eu tenho que descer. E quanto mais eu descer, mais firme eu estarei diante de Deus no momento da prova. Glória a Deus. E aí nós vemos o abençoado com a cara murcha, cabeça que um balaio, pernas relaxadas e o joelho um batendo no outro. Medo tremendo. Medo. Pavor. E a Bíblia diz mais de 365 vezes na Bíblia: não temas. Por que eu tenho medo? Porque eu não tenho a certeza da presença dele ao meu lado. Por que eu fico aflito? Porque eu não tenho a certeza que ele está comigo. Porque eu faço automaticamente uma avaliação de mim e percebo: será que Deus está comigo? Não. Por aquilo que eu tenho feito, Deus não tem se agradado. Ouvi ainda esta semana: se for para cobrar, não cobra dela, cobra de mim. Cada um de nós sabemos quando estamos errados diante do Senhor. Cada um de nós sabemos como está a nossa comunhão com Deus. Meu Deus. O problema é que nós vamos empurrando com a miúda barriga, empurrando com a barriguinha igual do irmão Oswaldo, e vamos pensando que por até então não ter acontecido nada, Deus está se agradando. Ah, não aconteceu nada hoje, Deus está se agradando, irmão Adão. Não aconteceu nada, irmão Daniel, Deus está se agradando. Não aconteceu nada, irmão Sebastião, Deus está se agradando. Não aconteceu nada, irmão Oswaldo, Deus está se agradando. Não brinque. É verdade, meu Deus. Não brinque.
É, Senhor. A Bíblia é certa. Se você terminar de ler na tua casa o capítulo 5 de Daniel, você vai perceber que esse Belsazar morreu na mesma noite. É, Deus. Tem coisas que não tem mudança. Verdade. Tem coisas que têm consequências. E eu, como servo do Senhor e como pastor, pela posição que Deus colocou, eu tenho a obrigação de falar isso. Eu não estou aqui para massagear ego de ninguém. Eu não estou aqui para falar que vai aparecer R$1.000 na tua conta na semana que vem. Eu não estou aqui simplesmente para dizer que a porta vai se abrir, que o amor da tua vida vai aparecer. Não, eu estou aqui para dizer, para tratar de salvação. Aleluia. Glória a Deus. E qual é a tua ansiedade em relação à salvação? Eu preciso falar sobre salvação. Mas qual que é a tua ansiedade em relação à salvação? O passado não salva ninguém. O que você fez no passado não salva ninguém. Nossa, Rafael, mas eu fui dirigente tal dos jovens, do ciclo de oração, das crianças. Eu fui pastor, eu fui obreiro, eu fui bispo, eu fui apóstolo, eu fui reverendo. Lá no passado eu fiz um erro. Esse erro acaba com tudo. É, meu Deus. É óbvio que tem os pecados que a pessoa comete, busca misericórdia e não faz mais. O problema é quando eu gosto do pecado e brinco com ele e pensando que Deus está se agradando e não quero se consertar diante dele. Alguém está entendendo? Pode dizer amém? O Senhor está falando nessa noite. Aleluia. Aleluia. O Senhor quer revelar coisas novas para você hoje. Aleluia. O Senhor quer falar algumas coisas contigo como Ele já falou hoje. Ei, toma uma atitude hoje, filha. Ei, filho, toma uma atitude hoje. Eu falo com temor isso, amanhã pode ser tarde demais. Irmão Geraldo cantou um louvor ontem, né, irmão Geraldo? Vai abalar, vai abalar. É, Deus. Ele nunca perde oportunidade. Onde ele pegou o microfone e cantou esse louvor. Aí eu te pergunto, é de Deus ou é se aparecer? Será que não é uma mensagem profética de Deus para mim e para a tua vida? Daí ele conclui com outro louvor dizendo que o fogo de Deus não faz mal a ninguém. E por que você foge da presença do Espírito Santo? Por que você não quer sentir Ele? Glória a Deus. Espírito Santo não é só para falar em línguas estranhas. Espírito Santo é uma mudança de vida. Espírito Santo é transformação. Espírito Santo é transformação. Aleluia. Maravilha, Deus. Eu glorifiquei a Deus diante do culto. Os jovens me chamaram lá fora e mudaram de opinião. Pastor, nós queremos fazer de outro jeito. Pensaram de outra forma. A palavra arrepender significa pensar de outra forma. Eu glorifico a Deus pelas suas vidas. Que Deus venha honrar essa atitude dos jovens. Pastor, dá para nós adiar o congresso da semana que vem? Dá, claro que dá. Nós queremos abraçar a causa.
Nós queremos mudar, nós queremos ir atrás dos jovens que pararam, nós queremos fazer diferença. Isso é Deus ou não é? Aleluia. É esse o despertamento que Deus quer fazer. É esse o desprendimento que Deus quer colocar no meu e no teu coração. Mas tão somente busque a Ele. Seja o crente feijão com arroz, fiel, sincero, verdadeiro, íntegro e que se desvia do mal. Se coloca em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem um louvor que fala que amanhã pode ser muito tarde. Os servidores de fogo vão louvar agora. Eu quero te chamar à frente. Você que essa palavra falou contigo e que você está muito preocupado, quase a ponto de entrar em depressão, porque está muito fraco e está morrendo de medo. E Deus quer fazer a obra na tua vida. Se Deus falou com mais alguém, sai do lugar. Nós vamos louvar o nome do Senhor. Deus, prestamento do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Todos querem subir com o Senhor Jesus esta noite, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu fico pensando, às vezes imaginando, como será o dia da volta de Jesus. Os anjos tocando, o povo de Deus se alegrando, porque enfim chegou a hora de subir. Eu quero subir, nós vamos subir, pra encontrar com Jesus. Será maravilhoso, será tão glorioso, esse dia com Jesus. Eu quero subir, a igreja vai subir, pra encontrar com Jesus. Será maravilhoso, será tão glorioso, esse dia com Jesus. Eu fico pensando, às vezes imaginando, como será o dia da volta de Jesus. Os anjos tocando, o povo de Deus se alegrando, porque enfim chegou a hora de subir. Eu quero subir, nós vamos subir, pra encontrar com Jesus. Será maravilhoso, será tão glorioso, esse dia com Jesus. Eu quero subir, a igreja vai subir, pra encontrar com Jesus. Será maravilhoso, será tão glorioso, esse dia com Jesus. Será maravilhoso, será tão glorioso, esse dia com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém? Você sonha com esse dia? Você está ansioso com esse dia? Vamos orar. Glória a Deus. Pai, é no nome do Senhor, Pai, que neste momento estou ciente, Pai, daquilo que o Senhor falou. Tenho a convicção daquilo que o Senhor mandou eu falar nessa noite.
Pai querido, vem em nome de Jesus trabalhar em vidas, trabalhar em famílias. Que esse dia seja marcado na vida de algumas pessoas. Dia esse que o Senhor deu mais uma chance. Dia esse que o Senhor fala: ei, se põe de pé novamente, que eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer. Pai, em nome de Jesus, Senhor, renova, restaura, fortalece, liberta o teu filho e a tua filha, Pai, que ainda precisam vencer alguma coisa. O teu filho e a tua filha, ele e ela que ainda precisam, Pai, abandonar alguma coisa, deixar alguma coisa de lado. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha. Entra lá, mandou com a tua providência, transforma, renova, liberta, restaura, confirma a tua obra, Pai. Confirma o teu projeto, o teu propósito nesta noite. Aleluia. Renova vidas, renova famílias, renova lares, renova a vida espiritual do teu filho, Pai, da tua filha. Que o teu nome seja louvado, exaltado, engrandecido. Ajuda ele e ela a vencer esse vício. Ajuda ele e ela a fazer a tua vontade. Ajuda ele a vencer a sua própria vontade. Ajuda essa mulher, ajuda esse homem, ajuda, Pai, em nome de Jesus. É pelo poder do teu nome, é pelo poder da tua palavra. Eu te peço, querido Espírito Santo, com temor diante da tua presença, renova, fortalece, restaura e trabalha, Pai querido, Pai amado. Palavra esta ministrada nessa noite, palavra para mudar, palavra para transformar, palavra de mudança, mas é uma palavra que vem com amor diante do trono do Senhor, uma palavra que gere mudança, uma palavra que gere conversão, uma palavra que gere arrependimento. Pai querido, Pai amado, confirma, meu Pai, a tua obra, confirma, meu Pai, a tua bênção, a tua vitória sobre o teu filho, sobre a tua filha, Pai. Eu glorifico o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Pode voltar para o seu lugar, dando uma linda salva de palmas para o Senhor. Ele é fiel, Ele é bom, Ele é santo, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Amém, irmãos? Deus quer algo mais de mim, de você. Aleluia. Os dias estão se findando na terra. Não é tempo de nós brincarmos com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado. Deus tem falado, não só falado como mostrado, não só falado como mostrado, como fazendo algumas coisas em nosso meio, para nos chamar a um grande despertamento. Você vai ver Joel profetizar, e há de ser que depois, avivamento vem depois de restauração. Avivamento vem depois de arrependimento. Avivamento vem depois de quebrantamento. Avivamento vem depois de libertação. Avivamento vem depois. Tudo, se você está buscando avivamento, busque. Ele vai vir depois. E você sabe qual é o depois da tua vida. Amém? Se colocamos em pé.